A inferência estatística consiste em fazer afirmações probabilísticas sobre as características do modelo probabilístico, que se supõe representar a população a partir dos dados de amostra aleatória probabilística dessa mesma população. Assim, a inferência estatística tem como objetivo propiciar ao pesquisador a elaboração de conclusões acerca de uma população a partir de uma amostra. Dessa forma, a inferência estatística está dividida em três partes principais. A primeira apresenta o conceito de população e amostra, bem como as principais técnicas de amostragem probabilística e não probabilística. A segunda parte descreve o método de estimação dos parâmetros populacionais. Noções de inferência estatística. População e amostra, seleção de amostra, estatística de parâmetros, distribuição em amostra, que podem ser pontuais ou intervalares. Na terceira são apresentados os principais tipos de testes da hipótese, divididos em testes parâmetros e testes não paramétricos. Estimulação do parâmetro por ponto e por intervalo, como descrito. Anteriormente, a inferência estatística tem como objetivo tirar conclusões acerca da população a partir de dados extraídos da amostra. A amostra deve ser representativa da população. Dos grandes objetivos da inferência estatística corresponde à estimação do parâmetro da população. Foco do presente capítulo. O parâmetro pode ser definido como função de conjunto de valores da população, estatística como uma função do conjunto de valores da amostra, estimativa com valor assumido pelo parâmetro determinado da amostra. Os parâmetros podem ser estimados pontualmente por meio de um único ponto, estimação pontual, ou por meio de um intervalo de valores. Estimação por intervalo, como exemplo de estimadores de parâmetros populacionais, pontos por intervalo, podemos citar a média, a variação e a proporção. Estimação por ponto. A estimação pontual é utilizada quando se deseja estimar um único valor do parâmetro populacional de interesse. A estimativa do parâmetro populacional é calculada a partir da amostra. Dessa forma, a média amostral é estimativa do ponto de verdadeira média populacional. Analogamente, a variação amostral S2 é a estimativa pontual do parâmetro populacional. O 2, assim como a proporção amostral, é a estimativa pontual da proporção populacional. Por exemplo, uma estimação por ponto considera o condomínio fechado de alto luxo com 602 lotes. Deseja-se estimar a tamanho médio nos lotes da variação, assim como a proporção de lotes à venda. Para isso, uma amostra aleatória de 60 lotes é sorteada, devendo o tamanho médio por lote, 1.750 m². Uma variação de 420 metros em proporção de 8% de lote à venda. Estimação por intervalo. É uma estimativa pontual da verdadeira proporção populacional. Estimação por intervalo. A estimação por intervalo é utilizada quando se deseja conhecer o intervalo de possível valor no qual o parâmetro estimado esteja presente, como determinado nível de confiança. Um exemplo. 2. Estimação por intervalo consiste na necessidade, por exemplo. Porém, ao invés de iniciativa pontuada para um populacional, tira-se uma estimativa intervalar. O intervalo 1.700 1.800 contém também um médio dos 702 lotes do condomínio, com intervalo de confiança de 99%. Com 95% de confiança, intervalo 440 e o intervalo contém proporção de lote à venda no condomínio. Essa técnica é utilizada em amostra estatística para estimar o valor de um parâmetro populacional. Vimos, por exemplo, que a média amostral é um bom estimador da média populacional, no sentido que ela tende a acertar o alvo da verdadeira média populacional. Isso é, a média amostral é um estimulador não enviesado da média populacional. Mas vimos também que existe variabilidade nos valores de ou seja, cada amostra dá origem a um valor diferente do estimado.
Para algumas, a amostra será maior que poderia estar em determinado intervalo, digamos, no intervalo dessa forma. Estamos informando a nossa margem de erro no processo de estimação. Essa margem de erro é consequência do processo da seleção aleatória da amostra. O que vamos estudar agora é como obter esse intervalo de modo a acertar na maioria das vezes. Isso é, queremos um procedimento que garanta que na maioria o intervalo obtido conterá o verdadeiro valor do parâmetro. A expressão, na maioria das vezes, será traduzida como probabilidade alta. Dessa forma, estaremos lidando com a afirmativa do seguinte tipo. A interpretação correta da afirmativa é a seguinte. Se 1 menos A igual a 0,95, por exemplo, isso significa que o procedimento da função do intervalo é tal que em 95% das possíveis amostras, o intervalo obtido conterá o verdadeiro valor dos parâmetros. Note que cada amostra azul tem um intervalo diferente, mas em 95% da amostra, o intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro. Veja a figura abaixo. Aí dois intervalos não contêm parâmetros.